A última parte do capítulo de cônicas e quádricas, vamos falar sobre quádricas. Aqui já estamos em R3, são figuras, né, sólidas, né? Vamos trabalhar com três eixos, X, Y e Z. A forma analítica, aqui de um modo geral, é só acrescentar o termo Z, né? Assim, claro que vamos ter x ao quadrado, produto misto xy, xz, yz. Vamos considerar também o caso em que os termos mistos, não é, são nulos. Esses termos mistos só, não é, mostram que a nossa figura sofre uma certa rotação em relação aos eixos. Isso aqui tem a ver com transformação linear. Então o B, o D e o F são iguais a zero. Vamos ter essa expressão. Então vamos trabalhar com essa expressão. Para todos os casos, né, assim, vamos considerar que as figuras estão com centro na origem. Temos um outro vídeo que depois dá exemplos de algumas figuras que a nossa figura é deslocada, né? Assim, então depois eu posso partilhar se estiverem interessados, mas aquilo foi dedicado aos estudantes de cálculo 3. Então era para verem a animação das figuras quando sofre uma certa deslocação. Mas nós em álgebra, o que nos interessa em quádricas simplesmente é a noção, né? É conhecer mais ou menos como é que a figura é, para depois em cálculo 3 termos uma outra noção e conseguirmos entender as interseções das figuras, como se calculam os volumes, etc. Mas em álgebra só precisamos do conceito básico, ok? Então vamos começar com as quádricas. O primeiro tipo, a equação de um elipsoide. Aqui é direto, né? Basta ver a equação, é só ver como é que funciona. Eu tenho tudo positivo aqui, x ao quadrado, a ao quadrado, y ao quadrado, b ao quadrado, z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Isso representa um elipsoide. Esse é o primeiro tipo de quádrica. Como é que se representa um elipsoide? Isso aqui tem uma estrutura de um ovo, né? Eu tenho a base, né? Aqui A e B como se fosse uma elipse no plano XY. Aqui, né? Nós usamos o eixo X é o vermelho, o eixo Y é o verde e o eixo Z é o azul, né? Nesse exemplo eu utilizei, não é? Os eixos. Aqui eu tenho 2, 2 e aqui 3, né? Assim. Quer dizer que eu tenho um elipsoide. No caso de termos também, né, isso igual ao que nós vimos em elipses, eixos iguais, A, B e C iguais, não é? Eu vou ter uma esfera, uma bola mesmo, né? Assim. No nosso caso eu tenho uma esfera de raio 2, né? 2, 2, 2. Quer dizer que eu teria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, né? Assim. 2 ao quadrado igual a 4. Isso é uma esfera. Ok, então nos exercícios, né, nas aulas, é que vamos ver como interagir com a esfera, distância entre o conceito de tangência entre um plano e uma esfera também é o mesmo, distância entre um ponto e um plano, distância entre um ponto e o centro da esfera, para saber se esse plano será tangente, será externo à esfera ou se vai cortar a esfera, ok? Isso tem a ver mais com a prática, ok? Aqui de momento estamos só a ver os conceitos, então vão anotando, vão desenhando, né, se conseguirem, não é? Também façam um esforço, não é? No caderno. Segundo tipo, hipérbole de uma folha. Qual é a diferença entre essa expressão e a expressão anterior? Na expressão anterior eu tenho tudo positivo e aqui eu tenho um negativo. O negativo aparece só uma vez e nesse exemplo, né, para facilidade, nós convencionamos utilizar o eixo Z como negativo para dar a entender que essa hiperboloide de uma folha será ao longo do eixo Z. Eixo Z é o azul. Não é assim? Se eu tivesse isso num outro vídeo, nós fomos trocando o X, que é o negativo, e vimos que o hiperboloide, não é, estaria ao longo do eixo X. Okay? Isso aqui é infinito, ele continua, né? Claro. Isso é como se fosse. Ele tem uma espécie de uma hipérbole, mas não é, ela fecha, né, um sólido. Claro, temos que ter um plano aqui em cima, um outro aqui embaixo para considerar como se fosse uma figura fechada. Ok. Hiperboloide de duas folhas. Também ao longo do eixo Z. A diferença é que aqui
o membro, né, direito, em vez de ser um positivo, é um negativo. Ok? E ao longo do eixo Z, ela tem duas partes, parte positiva e a parte negativa. Ok. Se eu isolar o Z, vamos ter duas raízes, mais e menos. Quer dizer, a parte positiva da raiz está aqui em cima e a negativa está aqui embaixo. Como aqui está ao quadrado, então aparecem as duas. Temos o cone elíptico. Aqui é zero, ok? Tem que notar sempre as diferenças. Aqui agora é zero. Tem uma parte positiva do cone e parte negativa, né, do cone. É ao longo do eixo Z também, porque aqui é o Z que está negativo e aqui é zero. É possível explicitar, mandar esse Z aqui à direita e raiz disso tudo. É elíptico, porque essa parte aqui do plano XY pode representar uma elipse, mas aqui escolhi eixos iguais. Temos o paraboloide elíptico. O conceito de parábola aqui também é o mesmo. Parábola é quando temos um elemento ao quadrado e outro não. E é elíptico porque aqui à direita tem uma estrutura, né, como se fosse a equação de uma elipse. E aqui à esquerda, claro, eu tenho duas vezes C vezes Z e o Z não está ao quadrado. E o elemento que não está ao quadrado define o eixo no qual o paraboloide, não é, está ao longo do mesmo. Não é assim? Ele está ao longo do eixo Z. E é para cima por quê? Para cima quando esse nosso C é positivo. Repare, esse membro direito é sempre um número positivo, porque aqui tem soma de quadrados, né? Dá sempre positivo. Quer dizer que aqui à direita, à esquerda, aliás, tanto C como Z devem ter mesmo sinal. Z positivo quer dizer que o nosso C é positivo. Se o C é negativo, no outro vídeo já tem os exemplos, quer dizer que vamos ter um paraboloide convexo, né? Assim, aqui é côncavo, né, para cima. Aqui seria convexo, se aqui o nosso C fosse negativo. E aí ele aparece só uma vez, é diferente de hiperboloide de duas folhas. Ok, temos também o paraboloide hiperbólico. O paraboloide hiperbólico aqui é só o sinal que é negativo. É assim, quer dizer que aqui também é paraboloide, porque eu só tenho um termo. Tem um termo que não está ao quadrado. E ao longo do eixo Z. Isso aqui é uma figura um bocadinho complicada de se representar, né? Normalmente ela assemelha-se à sela de cavalo, né? A sela mesmo de um cavalo. Em que o montador, né? Reparem, a cabeça do cavalo refere-se ao eixo X, é o que está aqui positivo. A cabeça do cavalo, né? Assim, a cabeça e a cauda, né? Ao longo do cavalo, eu tenho a parte positiva, né, do eixo X. Eu tenho aqui a cabeça e a parte da cauda, né, assim. A cabeça do montador, não é, vai coincidir com o eixo Z, é o que não está ao quadrado, ok? E as pernas, né, de quem monta vão estar ao longo do eixo que está negativo. Quer dizer que aqui eu poderia ter 2CZ igual, né? Se eu tiver o Y primeiro, depois o X a seguir, né? Y positivo e X negativo, então eu teria isso ao longo do eixo Y, né? Assim, a cabeça estaria aqui à direita, né? Assim, e a cauda lá atrás, e as pernas, né, do montador estariam ao longo do eixo X, mas a cabeça do montador para cima. Claro, se o nosso C for positivo, se o nosso C for negativo, não é? Essa cela inverte-se. A cabeça vai estar para baixo, não é assim? A cabeça do montador do cavalo vai estar para baixo. Ok, mas o conceito é mesmo esse. Ok. Isso é só para conhecimento, né? Uma figura um bocadinho complicada para se desenhar. O cilindro elíptico. Em R3, quando é que nós consideramos um cilindro? Atenção, essa equação é de uma elipse, em R2. Mas nós estamos em R3. R3, quando há uma ausência de uma coordenada, por exemplo, eu tenho X, aqui tenho Y, mas não tenho Z, significa que eu desenho, aqui embaixo é plano ou XY, eu desenho essa figura no plano e faço atravessar essa figura, não é? Linhas paralelas à variável que falta. Linhas paralelas, não é? Ao eixo Z. Ok? Então existem infinitos eixos Z que atravessam a elipse. Essa nossa elipse, que está aqui no plano XY. Por isso é que é considerado um cilindro. Cilindro elíptico.
Sempre que eu tenho em R3 uma expressão que tem a ver com R2, ou seja, que falta uma coordenada, então eu faço atravessar nessa figura plana infinitas linhas paralelas à variável que não aparece. Aqui paralela ao eixo Z. Isso é um cilindro elíptico. Podíamos ter outro cilindro hiperbólico. Por exemplo, essa aqui é uma hipérbole em R2. E nessa nossa figura nós escolhemos só essa primeira. Nós já vimos no vídeo das hipérboles que a hipérbole, né, pode ser, o eixo real pode estar em X, né? Esse nosso caso, nosso X é o vermelho, né, ao longo do eixo X, o eixo real, ou o eixo Y, né? Estaria aqui à frente e aí atrás, mas não é o caso, né? Seria dessa, né? Aqui nessa nossa primeira representação, ao longo do eixo Z, eu vou fazer passar linhas, né? Tenho vários eixos Z que atravessam, né, a nossa hipérbole, que nós tínhamos aí no plano OXY. Ok. E por último, nós temos o cilindro parabólico. Isso também representa uma parábola. Isso é uma parábola. Eu escolhi essa em que o nosso... Isso aqui é vertical, então a figura representa essa segunda, ok? Eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y. Eu tenho uma parábola vertical, né, assim? Parábola ao longo do eixo Y é côncava. E como não tem letra Z aqui, né, assim? Então vou fazer passar pela parábola infinitas linhas paralelas ao eixo Z. Ok, então as quádricas é só isso, né? Procurem, né, entender, diferenciar uma curva, né, da outra, a sua expressão analítica, não é? Nós temos também o material em PDF, vocês vão ler. Temos já os exemplos e exercícios lá no folheto de exercícios sobre quádricas, sobre linhas que representam um único ponto, quando é que o lugar geométrico não existe, ok? Aplicando o complemento quadrático, né? Para ver se a nossa figura vai representar, vai se enquadrar em qual quádrica, né? Assim. Então está tudo ali. Espero que tenham compreendido. Podem procurar na plataforma online para fazer esses gráficos, né? GeoGebra, né? O GeoGebra ajuda muito. Façam os gráficos em 3D para simularem, variarem os parâmetros, estudarem o comportamento de cada, ok? Então, espero que tenham compreendido. Então, terminamos o capítulo 4. Então, de resto, falta só exercitar. E espero que tenham compreendido. Se tiverem alguma questão, estamos aqui, disponíveis. Então, mais uma vez, obrigado.